vamos dar início a uma nova disciplina, que é a disciplina de enfermagem e neuropsiquiatria, ou seja, é uma disciplina indispensável, porque a gente vai tratar diretamente do sistema neurológico e da parte psíquica, ou seja, a neuropsiquiatria nada mais é do que a junção da neurologia com a psiquiatria, ou seja, ela visa tratar dos distúrbios que estão relacionados com a estrutura do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Enquanto a neurologia ela vai tratar somente das afecções que estão relacionadas ao nosso sistema nervoso central e periférico, a psiquiatria ela vai se ocupar somente das doenças da mente. Ou seja, a neuropsiquiatria ela vem a somar e agregar valores, é uma junção de funções da neurologia com a psiquiatria em um único profissional, ou seja, onde ele vai ter como principal função tratar os problemas como epilepsia, síndromes genéticas, síndromes comportamentais, os transtornos que são associados pós-traumatismo craniano. Então, a neuropsiquiatria, ela vem abranger esse ramo da medicina, na qual ela vai integrar os domínios tanto da neurologia como da psiquiatria, porque a neurologia em si, ela nada mais é do que o ramo médico que é especializado nos estudos do sistema nervoso central e periférico. Já a psiquiatria, ela tem uma especialidade, ou seja, é um ramo da medicina, na qual o profissional, ele obrigatoriamente precisa ter uma especialidade que visa mediar a prevenção ao atendimento desses pacientes neurológicos, assim como tem como objetivo diagnosticar, tratar e proporcionar a reabilitação desses pacientes. Ou seja, de diferentes formas, esse profissional psiquiatra, ele visa amenizar o sofrimento mental. Ou seja, recapitulando, qual a diferença entre neurologia e a psiquiatria? A neurologia ela é o ramo médico especializado somente no tratamento das afecções relacionadas ao sistema nervoso central e periférico, enquanto a psiquiatria em si é uma especialidade médica, onde o profissional ele obrigatoriamente precisa ter uma especialidade em psiquiatria para que ele vise, além da prevenção, atender o paciente, proporcionar um diagnóstico preciso, um tratamento e, além do mais, proporcionar uma reabilitação de diferentes formas, visando, assim, minimizar o sofrimento mental desses pacientes que sofrem com transtornos mentais. A neuropsiquiatria ela é de suma importância na enfermagem. Por quê? Porque a neuropsiquiatria não é simplesmente o enfermeiro ou técnico de enfermagem chegar um paciente no hospital e você medicar. Não, o atendimento da enfermagem frente a esses pacientes que possuem transtornos mentais vai além de um simples fato de administrar um sedativo, de ter que fazer uma contenção naquele momento em que ele apresenta surto. Não, a enfermagem, ela busca atender principalmente os pacientes que possuem transtorno mental com empatia, ou seja, a gente precisa tratar aquele paciente naquele momento como um ser humano que não apresenta nenhum problema mental, ou seja, ali ele é um paciente como qualquer outro, com divergência de quê? Somente na hora de fazer o tratamento, porque é um paciente que, em momentos de surto, ele vai desenvolver uma força além daquele que ele já é habitual, ou seja, naquele momento, o cuidado do profissional ele vai ser um pouco mais atento no que diz respeito ao atendimento de outra pessoa que dá entrada com um simples quadro de depressão, de ansiedade.
Então, a enfermagem, ela busca isso, busca o acolhimento, busca atender esse paciente como um todo. Porque não é porque o paciente ele possui um transtorno mental, ele possui um desvio na sua funcionabilidade do sistema nervoso, que esse paciente ele deve ser tratado como uma pessoa qualquer. Não, esses pacientes, eles requerem uma atenção, eles requerem um cuidado maior, principalmente por parte da equipe de enfermagem. Tanto que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, que por muito tempo na história, as pessoas que apresentavam transtornos mentais, assim como crianças que apresentavam alguns distúrbios comportamentais, eles eram completamente escorraçados, tanto pela sociedade como também pela família. E aí o que mudou desde 1980, quando começou-se a buscar esses direitos relacionados ao paciente com transtorno mental, em relação aos dias atuais? A divergência é muito brusca, porque antigamente esses pacientes eles eram completamente largados, ou seja, eles eram desprezados por parte da família e por parte da sociedade. E aí muitas vezes esses pacientes eles ficavam perambulando pelas ruas, eles não tinham aquela interação com os familiares. Não tinha essa interação, como eu estava falando, em relação aos seus familiares. E aí, esses pacientes, eles sofriam muito. Durante o período da história, é abordado que, por longo período, esses pacientes que tinham transtornos mentais, eles sofriam muitos maus tratos. Hoje, a gente vê a diferença do tratamento que era tido com esses pacientes para o tratamento que é hoje. Certo que a gente não tem 100% aquele tratamento ideal que esse paciente ele necessita, mas em relação aos danos que esses pacientes sofriam, os maus tratos, o abandono, hoje em dia já é bem diferenciado. Hoje em dia, os familiares, a família em si, ela já aceita aquele paciente que sofre de um transtorno, já são mais acolhedores, não tem tanta discriminação. Embora ainda tenha pessoas que discriminem e tem aquele tabu do medo, por conta de ser um paciente que possui alterações psíquicas. Então, assim, vamos abordar aqui um pouquinho sobre a importância, né, na enfermagem em saúde mental, ou seja, uma especialidade que ela está voltada diretamente para o cuidado na saúde mental da pessoa e da sua família, em todos os níveis de assistência, ou seja, a assistência de enfermagem, ela busca primeiramente ter a promoção, a manutenção da saúde mental daquele paciente, quando ele apresenta alguma divergência entre o seu sistema nervoso central e periférico, já busca ter um tratamento para sua recuperação e reintegração, ou seja, o principal objetivo da enfermagem frente à saúde mental é proporcionar uma reabilitação daquele paciente no seu convívio social e no seu convívio familiar, ou seja, com respeito aos seus direitos e deveres como cidadãos. Vamos ver posteriormente alguns desses direitos que surgiu principalmente com a principal reforma da enfermagem psiquiátrica, que ocorreu lá por volta de 1980. Um pouquinho da história da psiquiatria. A psiquiatria, como a palavra psiquiatria, ela deriva do grego, que quer dizer arte de curar a alma.
ela tem como principal objetivo proporcionar um diagnóstico, proporcionar promoção em saúde, um tratamento, reabilitação e prevenção das doenças mentais. Ou seja, é a parte da medicina que busca justamente proporcionar e amenizar as doenças mentais. Ou seja, ela busca minimizar dentre elas as principais infecções que são consideradas graves, como, por exemplo, a esquizofrenia, que nada mais é do que um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa em pensar, de raciocinar, de sentir e de se comportar com uma determinada clareza. Assim como é uma afecção mental grave também o Alzheimer, porque é uma doença progressiva, ou seja, é uma doença que ela vai destruindo aos poucos, né, a memória do paciente, vai afetando as funções mentais vai afetar de forma significativa essas funções tão importantes para o ser humano. Trata-se também de transtornos de humor, ou seja, aquelas pessoas que em determinados momentos eles estão em um severo grau de tristeza e daqui poucos minutos ele já tem aquela euforia de estar em extrema alegria, ou aquelas pessoas que até mesmo apresentam um comportamento normal e que quando está em uma situação que mexe diretamente com o seu emocional, de forma muito brusca, ela não sabe lidar com aquela situação. Ou seja, em um momento ela está feliz e logo ela apresenta aqueles sintomas de medo, de agonia, de retração. Então, essas são as principais afecções que a gente vai tratar nessa disciplina de neuropsiquiatria. Aí a gente tem a diferença entre a psiquiatria e a psicologia. Tem diferença entre essas duas áreas? Temos. A principal diferença, ela está no que diz respeito à psiquiatria. Por quê? A psiquiatria nada mais é do que um profissional que vai atuar com a formação em medicina e com uma determinada especialidade, ou seja, a especialização obrigatoriamente deve ser em psiquiatria. E aí esse profissional ele vai estar habilitado para lidar com vários transtornos mentais, como, por exemplo, as psicoses, as depressões, ou até mesmo quadros de ansiedade severa. O tratamento com o psiquiatra, para ter essa distinção, ela só vai ocorrer quando é indicada em casos extremos de depressão, dependência química, pacientes que apresentam esquizofrenia, pacientes que também apresentam transtorno obsessivo compulsivo, pacientes que apresentam sintomas graves de toque, de bipolaridade e quadros excessivos de ansiedade. Ou seja, aqueles casos em que a pessoa apresenta os principais sintomas de ansiedade, porém ele não busca um tratamento, e aí ele chega a um grau severo que somente é realizado um tratamento eficaz com o auxílio do psiquiatra. A forma de internação e de intervenção desse profissional, psiquiatra, é justamente fazer a utilização de uma prescrição e utilização de medicamentos. Ou seja, quando o paciente ele é encaminhado para o psiquiatra, geralmente ele vai necessitar fazer uso de medicamentos controlados, que é passado por esse profissional, porque é um profissional médico, porém ele possui a especialidade para tratar de forma específica esses pacientes. Enquanto na psicologia, nada mais é do que o psicólogo, né, que é o profissional que ele possui uma formação em psicologia e ele vai utilizar no seu tratamento, no seu atendimento ao seu paciente, a terapia, ou seja, ele vai lidar com aqueles problemas de ordens simplesmente comportamentais e psicológicos. Ou seja, ele vai ajudar desde o profissional que está em uma crise
de trabalho, no ambiente familiar, ou até mesmo as crises da vida, ou seja, pacientes que estão com problemas no trabalho, dificuldade de relacionamento dentro de sala de aula, ou até mesmo no convívio pessoal, pacientes que apresentam depressão, assim como o psicólogo também é indicado em pacientes que passam por traumas, como o luto, porque sabemos que o luto, a gente vai ver nas nossas próximas aulas, que o luto, ele tem várias fases. Então, assim, muitas vezes a pessoa, ela não passa, não é nem porque não queira, mas varia de cada pessoa, de cada estrutura mental, de cada paciente. E aí, o luto, ele tem várias fases, e aí muitas vezes a pessoa, ela passa por algumas fases e não fica, digamos assim, bem tratadas, como, por exemplo, pessoas que perdem membros, né, da família, e aí naquele momento, devido ao choque da perda, não chora, ele não apresenta nenhum estímulo de dor naquele momento, ele não consegue expressar o seu sentimento. E aí, somente após o enterro, o velório e tudo, é que essa pessoa cai a ficha de que realmente aquilo está acontecendo. E aí, muitas vezes, essas pessoas, elas acabam entrando em um grau de depressão muito grave por conta disso. E aqui nós temos uma frase que diz o seguinte: a humanidade, ela convive com a loucura há séculos, e antes de se tornar um tema essencialmente médico, o louco habitou o imaginário popular de diversas formas, de motivo de chacota, escárnio e possuído pelo demônio, até marginalizado por não se enquadrar nos preceitos morais vigentes. O louco é um enigma que ameaça os saberes construídos sobre o homem. Ou seja, aqui expressa um pouquinho de como essas pessoas com transtornos mentais, elas eram vistas pela sociedade. E que, infelizmente, ainda há aquelas pessoas que têm o estigma de imaginar que aquela pessoa ali, ela é possuída pelo demônio, que ela precisa procurar até mesmo uma igreja para que ela seja curada daquilo. Não é visto como uma patologia, é visto como uma coisa mesmo do além. No período da Renascença, o que era tido sobre a psiquiatria? Na Renascença, as pessoas, elas eram consideradas simplesmente loucas. Elas faziam o quê? A população em si, ela demandava-se muros por toda a cidade. Ou seja, era dividido a sociedade, a população naquele determinado local, e as pessoas que tinham transtornos mentais, elas eram, como é que digamos, elas eram separadas das outras pessoas, do convívio social naquele momento. Muitas vezes, para vocês terem noção, esses pacientes com transtornos, eles eram colocados em navios para navegar sem rumo aí. Essas pessoas, elas não poderiam mais voltar para a cidade onde elas eram de origem, onde ela havia deixado seus familiares, ou até mesmo elas não poderiam aceitar essas pessoas de volta. Ou seja, era uma imposição de que as famílias em que havia pacientes com transtornos mentais, obrigatoriamente essas pessoas, elas teriam que ser excluídas da sociedade. Ou seja, aquela família, ela não tinha o direito de aceitar aquela pessoa dentro do seu ambiente familiar. Ela era simplesmente escorraçada, tanto por parte da família, como por parte da sociedade. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essas pessoas e, quando não ficavam abandonadas pelas ruas, viravam vândalos, tinham que mendigar, esses pacientes, eles eram colocados em navios e seguiam sem rumo. E ali a família nunca mais teria o contato com esses pacientes. Já na Idade Média, muitas vezes, esses pacientes, eles eram submetidos a rituais religiosos de exorcismo. Por quê?
Porque naquela época as pessoas acreditavam que uma pessoa com transtorno mental era uma pessoa que era possuída pelo demônio. Ali tinha a incorporação de um demônio naquele corpo e que somente com o exorcismo poderia se eliminar esse demônio e a pessoa iria melhorar. Essa era a proposta na Idade Média no que diz respeito a essas pessoas. E aí, na Idade Média também, essas pessoas elas não eram mais banidas das suas cidades, porém, as pessoas com distúrbios, nessa época, elas eram consideradas loucas, elas foram colocadas em asilos, ou seja, onde nesses asilos eram como se fossem casas em que esses pacientes eles não tinham nenhum tipo de tratamento. Eles simplesmente eram pegados, jogados lá, eram largados nesses asilos, deixados à própria sorte, ou seja, aqueles mais violentos, eles chegavam até mesmo a amordaçar, acorrentar, e ali, e os que não ofereciam nenhum tipo de perigo, eles eram liberados para devagar pelas ruas. Ou seja, na Idade Média, já não tinha aquela exclusão de colocar esses pacientes em navios sem rumo, sem direção, e não ter mais o contato familiar. Na Idade Média, o que acontecia? Esses pacientes, eles não eram mais banidos, porém, essas pessoas com distúrbios, eles eram colocados em asilos, ou seja, eles eram impostos em casas, porém, nesses asilos, eles não recebiam nenhum tipo de tratamento, ou seja, simplesmente ficavam lá abandonados, largados à própria sorte. E aqueles que eram mais graves, eles passavam por esses rituais de exorcismos religiosos, e aqueles que não apresentavam tanto risco, eles eram liberados na rua, ou seja, eles ficavam vagando pelas ruas e viravam mendigos até que vinham a óbito, né? Porque o paciente psiquiátrico, ele requer uma maior atenção, principalmente da equipe de enfermagem, dos familiares. São pacientes que obrigatoriamente precisam de um acolhimento familiar, para que ele consiga restabelecer o seu emocional, restabelecer o seu estado mental. Aqui nós temos um percussor na parte da psiquiatria, onde nós temos Felipe Pinel, ou seja, ele foi considerado como o pai da psiquiatria. Por quê? Porque mediante a esses tratamentos de exorcismo, de abandono em asilos à própria sorte desses pacientes, Pinel ele veio com um tratamento de que esses pacientes, eles precisariam ter uma assistência de qualidade, eles precisavam ser tratados e não simplesmente abandonados na rua ou nesses asilos. E aí ele propôs um modelo de tratamento para esses pacientes, ou seja, onde ele libertava esses pacientes psiquiátricos das correntes e eles eram transferidos para os famosos manicômios. Nesses manicômios, um detalhe que eles só aceitavam as pessoas com doenças mentais. E através da iniciativa de Pinel, ou seja, várias experiências no tratamento, eles eram desenvolvidos e difundidos pela Europa. Ou seja, o tratamento nos manicômios era definido por Pinel, baseado principalmente na reeducação dos alienados, no respeito às normas e desencorajamento das condutas inconvenientes. Perdão, gente. Ou seja, no entanto, tanto a pessoa obrigatoriamente iria para os manicômios, como, segundo Pinel, deveria se modificar a forma de tratamento. E foi a partir daí que ele instituiu novos métodos de tratamento, onde estava, dentre eles, duchas, banhos frios, chicotadas,
máquinas giratórias, tinha até mesmo procedimentos de sangria. Ou seja, se por um lado Pinel ele foi considerado o pai da psiquiatria porque ele estabeleceu que esses pacientes obrigatoriamente ele precisava de uma assistência de qualidade, ele precisava de uma equipe que trabalhasse em cima da reeducação e da reabilitação desse paciente no seu âmbito social e familiar, ele deixou liberado para que esses pacientes eles fossem internados nesses manicômios. Mas o que aconteceu? Nesse período, eles não tinham uma infraestrutura e nem tinham uma equipe preparada para lidar com aquela situação. Ou seja, esses pacientes, eles eram levados para os manicômios, entretanto, esses pacientes passaram a sofrer com alguns abusos e alguns maus tratos. E somente a partir do século XX que ele observou que a brutalidade que acontecia dentro desses manicômios era muito grande. E aí começou a surgir o movimento da reforma psiquiátrica, que nada mais era do que denunciar, eles começaram a denunciar, principalmente os profissionais da saúde, denunciaram como que acontecia esses maus tratos dentro do manicômio, ou seja, eles buscavam uma construção de uma nova rede de serviço que pudesse proporcionar um atendimento humanizado a essas pessoas com transtornos mentais, e não simplesmente colocar esses pacientes com transtornos dentro de manicômios com uma equipe que não estava especializada, não estava preparada para atender de forma humanizada esses pacientes. Ou seja, precisaria ter uma rede de serviço que fosse especializada, com profissionais capacitados para que esses pacientes recebessem um tratamento de qualidade. Porque sabemos que o paciente que tem transtorno mental, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser tratado bem para que a gente consiga uma melhor eficácia em seu tratamento. Se eu trato de um paciente com transtorno mental e eu trato ele com brutalidade, com maus trato, com total desrespeito, eu não vou ter êxito naquele tratamento. Ou seja, eu não vou ter nem a confiança daquele paciente. E ao invés de eu estar ajudando a melhorar o estado de saúde daquele paciente, eu vou estar piorando, porque se eu trato ele com ignorância, com brutalidade, ele vai me devolver com a mesma forma, com brutalidade. A gente precisa ser um profissional acolhedor, principalmente com esses pacientes. Muitas vezes, principalmente quando eles se apresentam em surto, é um pouco mais complicado, porque eles já não estão na sua razão normal, na sua mente já está assim, em estado bem avançado. E aí a gente precisa muitas vezes fazer a contenção, precisa fazer logo o sedativo, mas que após esses pacientes eles retornarem à consciência normal, a gente precisa conversar. São pacientes que muitas vezes têm um comportamento normal, porém tem aquele momento de surto. E aí a gente precisa ficar bastante atento de como a gente realiza esse tratamento de forma humanizada a esses pacientes. Enquanto a psiquiatria no Brasil, com a chegada da família real, houve-se a implantação, né, de novos métodos dentro da psiquiatria, como, por exemplo, dentro da psiquiatria, permaneceu-se os manicômios, porém, já não era permitido, que não é que antes era permitido, mas não se tinha o conhecimento total de como acontecia o tratamento desses pacientes lá dentro, mas com a vinda da família real, se estabeleceu, né, novas implantações, que aí esses pacientes, eles passaram a ser acolhidos por uma equipe especializada e que não era permitido de jeito algum que ocorresse maus tratos e torturas. Ou seja, ocorreu a mobilização dos profissionais de saúde e aí conseguiu-se realizar a reforma psiquiátrica,
que aconteceu no ano de 1980, que ela buscou justamente rever, né, com o objetivo o processo de saúde mental, ou seja, deixando de restabelecer doença e passando a ser um sujeito de experiência ao sofrimento psíquico. Ou seja, o paciente ele passou de ser visto somente como um louco e ele passou a ser visto como um sujeito que necessita de um atendimento e que está passando por momentos de dificuldade psíquica, que está afetando o seu sistema nervoso. E aí foi nesse período também que buscou-se aprofundar principalmente nas leis que amparasse essa forma de tratamento, o respeito, a valorização 100% dentro das psiquiatrias. Ou seja, deu-se início, deu-se o embalo ao surgimento das políticas de saúde mental. E aí, a partir daí, cabe ressaltar que começou também a surgir os direitos dos pacientes com transtornos mentais. E dentre eles também surgiu as leis e as determinações de punições para quem praticasse os maus tratos a esses pacientes. A psiquiatria no Brasil, aqui vocês vão ver aqui o primeiro manicômio, ou seja, foi fundado por Dom Pedro II em 1852, no Rio de Janeiro. Nesse manicômio já tinha sido estabelecido as novas leis e que também as pessoas que forem, aqueles profissionais que foram pegos fazendo maus tratos a esses pacientes, eles sofriam severas punições. Dentro do novo modelo de atenção em saúde mental, foi visto a referida lei 10.216/01, ou seja, ela afirma que o direito de ser tratado preferencialmente em serviço comunitário de saúde mental, direito à inserção na família, no ambiente de trabalho e na comunidade. Ou seja, foi a partir daí que surgiu, que foi pautado o direito desses pacientes em ter um tratamento de qualidade, de ser incluído na sociedade, de ser visto como um ser humano, né, que requer atenção e cuidado de todos. Aqui eu detalhei alguns direitos das pessoas que são portadoras de transtorno mental. Dentre eles tem o primeiro, que afirma que ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, concertâneo às suas necessidades. No segundo, afirma que deve ser tratada como humanidade e respeito no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade, de ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração, ter a garantia de sigilo nas informações prestadas, ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, ou seja, que é um ponto importante de se frisar, porque assim, se o paciente ele está em surto, aí ele tem, você precisa chamar, né, os profissionais capacitados, é chamado bombeiro, o SAMU, para posteriormente fazer a sedação desse paciente, encaminhar ele para o atendimento especializado. E aí, se for um caso muito severo, esse paciente, após o surto, ele tem o direito de escolher se ele quer ficar hospitalizado ou não. Ou seja, ele vai ter a total autonomia de adotar, se ele quer, de determinar, perdão, se ele quer ficar hospitalizado ou se ele quer voltar às suas atividades, se ele já se sente apto a retornar no seu convívio social. Também são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Para vocês terem ideia, os pacientes que possuem transtorno mental, principalmente nas residências terapêuticas, que eu vou falar logo a seguir, eles têm direito, eles têm celular, eles têm acesso à internet, eles têm televisão, eles têm todos esses meios que nós utilizamos. Eles vivem antenados também, digamos assim, com tudo que se passa ao seu redor.
Eles também têm direito de receber o maior número de informações a respeito de sua doença, de seu tratamento, ser tratado em ambiente terapêutico por meios menos invasivos possíveis, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, ou seja, os pacientes com transtorno mental, ele tem os serviços que são os CAPs, que busca dar, né, essa maior atenção, esse maior rigor a esses pacientes com transtornos. E aí nós temos a classificação dos CAPs. Ou seja, nós temos o CAPS, que possui um atendimento, né, em todas as faixas etárias, e aí ele é subdividido em CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD e CAPS infantil. Ou seja, qual vai ser a divergência entre esses CAPs? A principal divergência, acho que aconteceu. Principal divergência no que diz respeito à introdução desses CAPs está no limite, né, da população, dos habitantes por determinados locais. E aí o CAPS-1, ele é o Centro de Atenção Psicossocial com capacidade somente de operacionar atendimentos em população de até 15 mil habitantes ou acima de 20 mil habitantes, ou seja, ele possui algumas características que são a de dar cobertura a toda a clientela com os transtornos mentais, ou seja, tanto durante o dia, adultos, crianças, adolescentes, pessoas que estejam em situações de alcoolismo, utilização de drogas ilícitas, e a equipe mínima de atuação para o atendimento deve ser de 20 pacientes por turno, ou seja, 20 pacientes no turno matutino, 20 no turno vespertino e noturno, tendo um limite máximo de 30 pacientes no período diurno. E aí, a composição da equipe deve ser composta por 5 profissionais, ou seja, 5 profissionais de nível superior e 4 profissionais de nível médio, ou seja, dando a totalidade de 9 profissionais para fazerem um atendimento ao paciente no CAPS 1. Já no CAPS 2, ele tem diferença, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e aí ele já tem um atendimento de até 70 mil habitantes, em locais de até 70 mil habitantes. Ele possui recursos humanos, eles também possuem o limite, né, de atendimento e por pacientes que não pode exceder 45 pacientes durante o período do dia, em regime intensivo, e ele é composto por 6 profissionais de nível superior, assim como 6 profissionais de nível médio. Ou seja, no CAPS 1, a equipe é composta por 5 profissionais de nível superior e 4 de nível médio. Já no CAPS 2, como tem uma abrangência maior, ele é composto por 6 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. No CAPS 3, ele é o CAPS de maior abrangência, onde ele vai superior a 150 mil habitantes, e aí a população pode ser acima de 2 mil, constituindo-se um serviço que tem uma permanência, ou seja, no CAPS 3, o paciente ele passa a ficar também em um regime de reclusão, digamos assim, ele pode ficar lá no CAPS 3 durante esse período de surto, ou até mesmo aqueles que não têm familiares, porém a permanência desses pacientes não pode ultrapassar entre 7 e 10 dias, ou seja, intercalando um período de 30 dias no total. Nesse período de acolhimento noturno, ele é corrido por uma equipe que é composta por 3 técnicos de enfermagem, é composto por um médico, um de nível médio,
Para 12 horas diurnas, é contido uma equipe de profissional de 1 de nível superior, 3 de níveis técnicos e 1 de nível médio. Já no CAPS IJ, que é o CAPS I, ele é o serviço de atenção psicossocial, né, que ele vai buscar o atendimento principalmente a crianças e adolescentes que possuem uma afecção, um transtorno mental grave, persistente, como aqueles pacientes que fazem a utilização de crack, de álcool e de algumas outras drogas ilícitas. Ele só é indicado para ter a sua instalação em regiões ou populações que estão acima de 150 milhões de habitantes, mil habitantes. Já o CAPS-AD, ele é um serviço que ele vai tratar principalmente pacientes com transtornos decorrentes da dependência de substâncias psicoativas, ou seja, esses pacientes do CAPS-I, ele vai atuar principalmente com uma equipe de enfermagem que é voltada para 7 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. E aí esses pacientes, eles ficam em regimes também de reclusão por um período maior, dependendo do caso, ele fica de 30 a 45 dias nesses locais, onde eles vão limpar, digamos assim, o seu organismo, no que diz respeito a essas drogas ilícitas. Aí nós temos o Hospital Dia, ou seja, o Hospital Dias nada mais é do que os locais em que os pacientes eles passam um período diurno e que em algumas horas eles podem se afastar do seu ambiente social e familiar para ter noção de oficinas, ter uma interação com os estudos, ou seja, é prevenindo a exclusão e a marginalização desses pacientes, porque eles são envolvidos em um programa terapêutico, onde eles vão ter, principalmente, a utilização de prática de exercício físico, de grupos com terapias ocupacionais, que vai dar ênfase, principalmente, nas manifestações clínicas e terapêuticas desse paciente. Nós temos as residências terapêuticas, também são bastante utilizadas, onde nessa residência terapêutica, esses pacientes, eles residem mesmo nesses locais, e aí são casas localizadas no espaço urbano, são constituídos para responder às necessidades de moradia de pessoas portadoras de transtornos mentais graves, institucionalizadas ou não. Ou seja, nessa residência terapêutica tem toda uma equipe multidisciplinar, tem um enfermeiro, tem um técnico de enfermagem, tem um médico, e esses pacientes eles vivem como qualquer outra pessoa, eles convivem entre si, só tem esse cuidado em relação a pacientes homens e mulheres ficarem misturados, mas na residência terapêutica, eles mesmos fazem a sua alimentação, as mulheres principalmente, elas fazem os afazeres domésticos, eles têm aquela autonomia de sair para passear na rua, mas sempre acompanhados de um profissional. Muitas vezes é o técnico de enfermagem ou o enfermeiro que é responsável por esse acompanhamento. E esses pacientes, eles têm também uma curatela, ou seja, é um profissional que é especializado na enfermagem, em que ele detém a guarda daquele paciente, daquele cliente com transtorno. Ou seja, esses pacientes, geralmente, eles apresentam um benefício. Então, a pessoa que detém a curatela desse paciente, ele vai ficar responsável pelo dinheiro e ele precisa prestar conta do que foi gasto. Ou seja, quando eles saem para ir para a feira, para ir passear, tudo é preciso ser registrado e passado para que se tenha esse controle. Então, na residência terapêutica, esses pacientes, eles convivem como se fosse mesmo no ambiente familiar. É como se não tivesse ali ninguém com transtorno. Há aqueles momentos em que eles apresentam surtos, mas logo é estabelecido, né, o seu padrão mental normal e eles conseguem conviver tranquilamente. Nós temos os ambulatórios com a equipe de saúde mental,
ou seja, são considerados os serviços de média complexibilidade, ou seja, unidades que oferecem atenção integral à comunidade, incluindo o programa de saúde mental. Nós temos fora os CAPs, nós temos o Centro POP e outros mais, que fazem a utilização desses ambulatórios para justamente, principalmente para fazer o atendimento desses pacientes com transtornos que vivem marginalizados nas ruas. O ambulatório ele tem um atendimento individualizado, um atendimento grupal, quando possui mais, como se fosse um ente, né, mais de um indivíduo com transtorno. Ele é contido por profissionais de nível médio que poderão realizar grupos de orientações e de sala de espera, visitas domiciliares por profissionais de nível superior ou médio, atividades comunitárias por profissionais de nível superior ou médio, especialmente na área de referência do serviço de saúde. Aqui nós temos a nossa atividade de fixação 1, onde vocês deverão responder todas essas questões, são 5 questões, e aí vocês terão que me entregar essas atividades, onde nós iremos fazer a correção e um debate sobre o que foi aprendido e o que foi abordado durante essa aula de hoje. Essa atividade vocês irão me entregar tirando foto, me mandando por e-mail, vou estar passando para vocês o e-mail direitinho, ou aqueles que tiverem acesso ao aplicativo, scanner, que aí vocês fotografam, já sai em PDF, fica melhor a visualização. Eu só peço que ao responderem à atividade, busquem descrever com as suas próprias palavras o seu entendimento em relação ao conteúdo que foi ministrado e que vocês se atentem também a estar respondendo de caneta, para que fique melhor, fique mais legível para mim poder estar fazendo essa correção. Qualquer dúvida, estou à disposição.